eu sou Sandra Leise, da revista Decorar, do Cidade 3, e recebo aqui, nesta tarde, um grande personagem da nossa arquitetura contemporânea, que é André Leite, sócio de Bruna Ximenes, no escritório Ximenes Leite. André, seja muito bem-vindo, agradeço a sua receptividade em aceitar nosso convite. E temos aqui como anfitrião o Antônio Gattai, da Prime Gattai. Então, André, fale você hoje aqui conosco nesse happy hour, que nós vamos brindar já já. Claro, ótimo. Não, antes de mais nada, grande obrigado pela gentileza. O mais importante é a gente estar entre amigos, né? Há tanto tempo nessa estrada doida, é muito bom estar com você, que conheço há muito tempo, e com o Gattai, que além de um grande parceiro comercial, é um amigo, né? Então, esse happy hour, primeiro, é uma delícia, porque vamos falar de arquitetura, enfim, da nossa vida, mas é bom sempre estar com os amigos. Então, agradeço o convite de ambos para dividir esse tempinho com vocês. Então, isso mesmo, para falar de amigo, né? Dou as boas-vindas ao Gattai, um parceiro de longa data, que a gente vai contar um pouquinho das nossas aventuras aqui, né, Gattai? Mas seja bem-vindo e obrigada por participar. Obrigado, Sandra, pela iniciativa que vocês tiveram, pela receptividade do meu amigo, do André, da Bruna, que logo mais estará junto com a gente. São pessoas muito queridas, talentosas, e agora podendo brindar junto com você, Sandrinha. É sempre muito bom. Obrigado, viu? Então, gente, para falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo, queria que o André nos contasse um pouco sobre como está o seu escritório, qual que é, enfim, a sua trajetória, o momento atual e como você vê esse futuro próximo aí da arquitetura, de como é que o mercado vai reagir. É engraçado, né? Depois de tantas lives desde o começo dessa loucura e tantas conversas aqui, eu acho que a gente meio que se acostumou já com o que aconteceu, ou se adaptou. Acostumar eu acho difícil, mas se adaptar, né? Eu acho que o escritório passou por um momento de reorganização, acho que como todo mundo, né? Foi um começo meio novo, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, por mais que nós recebíamos as notícias de fora, é difícil a gente se preparar e entender de fato, né? Quando de fato chegou, a gente tomou um susto inicial, as demandas foram congeladas, a gente fez uma reunião grande com a equipe, a gente precisou se organizar para que todos fossem para suas casas de forma segura e que a gente também não parasse a produção do que a gente tinha, né? Enfrentamos um pouquinho de dificuldade no começo em relação a software, a organização de documento, essa questão toda de alterações, salvar e o assunto rodar, né? Mas confesso que a gente conseguiu se organizar, né? Então, eu acho que olhando pelo lado bom disso, esse tipo de conversa que a gente está tendo, e acontece não só agora num happy hour ou numa live, mas começou a ser frequente com os clientes também, que estão distantes ainda, com os fornecedores. Então, uma grande lição disso tudo é que a gente economizou nos deslocamentos. Eu tenho obra fora do estado, em outras cidades também, que exigiam uma presença física. E se a gente fosse contar que a gente faria virtual, a gente ia parecer preguiçoso ou com má vontade, isso agora ficou normal. Então, eu acho que veio para o bem isso, encurta alguns caminhos. Ao mesmo tempo, a presença física é mais valorizada do que nunca. A gente descobriu aqui internamente também que a relação interpessoal era fundamental e continua sendo fundamental para o nosso negócio, para o nosso formato. Então, a gente gosta de estar com as pessoas. A gente descobriu que um núcleo, meu escritório é pequeno, você sabe, enfim, é um estúdio mesmo, né? Então, a gente descobriu que um núcleo de 6 pessoas aqui tinham que estar juntas e eu só não abri mão. Obviamente, a gente se separou para respeitar todas as questões, respeitar o tempo das pessoas. Eu, particularmente, fiquei em casa 3 semanas, fechado, e depois vim para o escritório, primeiro sozinho, depois um colaborador pediu espaço e veio também ficar comigo aqui.
e aí com o tempo e com o passar do tempo as pessoas vieram pedindo espaço. Ao mesmo tempo, outros profissionais que colaboravam com a gente vão ficar de forma definitiva como agentes remotos, e também gerou uma inteligência importante, eles estão satisfeitos com isso. Mas, em primeiro lugar, a gente tomou uma atitude de cuidar de todo mundo, entendendo as aflições de cada um, entendendo o cenário, entendendo as questões dos clientes, das obras. Em um segundo momento, a gente começou a se organizar e se programar para continuar atendendo todo mundo, respeitando os compromissos que nós temos com as famílias e com nós mesmos, né? Então, o lado profissional caminhou muito bem. Mas, então, como família, como empresa, a gente está feliz. E o mercado, depois dessa crise, vamos falar assim, que eu acho que para todo mundo, né, e todos os setores tiveram que se reinventar, no nosso segmento especificamente, as pessoas olharam mais para casa, né? As pessoas começaram a identificar que a casa é algo permanente, não mais transitório, né? Parecia que o escritório era algo permanente, você vivia mais tempo no escritório do que em casa, porque é muito louco isso, né? Então, as casas do interior ganharam, ou da praia, ganharam uma importância ainda maior, então o mercado imobiliário cresceu de uma maneira absurda, a demanda para reorganizar as suas casas, não só porque profissionais não vão voltar para o escritório até o fim do ano, ou às vezes nem vão mais voltar, precisavam se organizar e também começaram a cuidar mais do seu cantinho. E isso refletiu no nosso trabalho. A gente está feliz nesse momento, recebendo bastante consulta e trabalhando bastante. Para você, Gattai, queria que você passasse rapidamente também como é que a Gattai está trabalhando atualmente, como é que você está conseguindo atender seus clientes, seus arquitetos. Foram meses, como disse o André, ninguém esperava por tudo isso que a gente vem passando. Então, o início disso tudo, lá em abril, foram meses bem desafiantes para a Prime Gattai, porque eu sou um prestador de serviços, né? Estruturas metálicas, e eu não tenho, não existe uma exceção. Todas as minhas obras são residenciais. Então, eu não tenho uma corporativa ou uma comercial. Não por falta de procura, mas os arquitetos, os escritórios, como a André e a Bruna, são obras residenciais. Então, os 3 primeiros meses da pandemia, abril, maio e até metade de junho, foram meses onde os condomínios todos pararam. E ali eu tive um super desafio, que era um desafio que foi o que o André fez. Juntei todo o meu time, mandei para o orgânico, mandei para casa com segurança, falei para que todos se transformassem em bons consultores, se preocupassem numa melhoria contínua do atendimento, de entender os processos que estavam parados, alguns programas CRMs, né, de comunicação. Então, todo mundo foi trabalhar na área do marketing, da comunicação, e a parte de engenharia em si, todos eles deram continuidade nas etapas de projetos e fabricação. A fábrica não parou. Eu sou uma construtora metálica e a fábrica não parou. Então, toda aquela demanda que eu tinha de projeto e fabricação foram 3 meses onde eu empatei o jogo de todos os clientes. Então, você imagina 3 meses depois, agora, tendo a reabertura com os protocolos do governador, nós entramos em praticamente todas as obras. Mas eu falo que na dor a gente evoluiu bastante, porque teve uma melhoria significativa na parte de comunicação, né, da empresa, das pessoas entenderem realmente quem são os escritórios, os amigos, porque é o André, é a Sandra, é o Gattai, é o Antônio, mas às vezes o time ainda não entende a responsabilidade e o carinho que a gente tem por trás desse trabalho todo que a gente tem na prestação de um serviço. Então, hoje eu estou bem feliz também, porque todos os trabalhos, graças a Deus, eu tenho os últimos 2 agora, que estão voltando na metade de setembro, finalmente os condomínios liberaram, e todas as obras voltaram ao mesmo tempo. Então, eu digo que na dor teve um processo de evolução bem significativo no processo de estruturas metálicas do lado interno da equipe. E é interessante, Sandra, que
existiram dinâmicas diferentes. É engraçado, porque em São Paulo os projetos... Você sabe que meu escritório é plural, a gente faz várias escalas e tipologias de projeto. Os condomínios, os apartamentos simplesmente foram lacrados, né? Você não tinha menor sentido. André, na verdade, eu acho que assim, estamos construindo um novo cenário, né? Mundial, mesmo no Brasil. Acho que a casa virou realmente protagonista na vida das pessoas, né? Com isso, o trabalho de arquitetos e designers recebe um valor ainda, consagra-se esse valor que vocês têm. Mas eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a tua trajetória, você e Bruna juntos. Quantos anos tem o teu escritório? Você já comentou, vocês atuam em várias escalas da arquitetura, né? E numa linguagem bastante contemporânea. Sim. Queria que você me falasse dessa trajetória e quais são, ou qual o arquiteto que te inspira, que inspira vocês, o que vocês gostam. O escritório, ano que vem, completa 20 anos, né? Então, uma história para olhar para trás com prazer, assim. Acho que a gente aprendeu um pouquinho ao longo desse tempo. O escritório aconteceu da união de dois profissionais. Nós nos conhecemos na época dos estudos, ainda na faculdade. A Bruna estava já encaminhada num segmento. Eu já trabalhei desde cedo, enfim, até por causa da própria referência da família. Meu pai foi engenheiro, enfim. E num determinado momento a gente achou que seria legal montar uma estrutura. Eu já estava com algumas obras acontecendo, ela trabalhava em outro escritório, a gente se juntou e com a cara de pau, aquela coisa romântica da profissão que ainda acontece, né? Com muita coragem, determinação, alugamos uma salinha, distribuímos o cartão pelo prédio que a gente alugou e eu estou aqui até hoje, ampliamos, né, ao longo desse tempo todo, passamos por algumas reformas. E saímos distribuindo cartão, pedindo oportunidade, fazendo o lavabo da tia, aquela história que você escuta de muitos colegas, né? Então, a gente foi, ao longo desse tempo, construindo, criando relacionamento. A arquitetura, além de muita inspiração, ela é uma profissão que depende de muito relacionamento, do meu ponto de vista. Acho que é importante não só um relacionamento com seus contratantes, né, mas com seus contratados, porque eles vão te ajudar em muitos momentos da sua carreira. E aí começou a aparecer, fizemos um trabalho, deu retorno, apareceu outro, aí indica, aquela coisa romântica de fato, né? E o escritório sempre acreditou que a arquitetura é a mãe das artes, né? Então, a gente, até por essa vocação de ter começado bem pequenininho e abraçando as oportunidades e entendendo que cada oportunidade era uma oportunidade que a gente tinha de mostrar o nosso trabalho, a forma que a gente trabalhava, a gente foi tendo várias demandas, né? Então, poxa, a gente começou a fazer o lavabinho, depois aparece uma sala, depois aparece um consultório, aí do consultório te leva para uma casa, de uma casa te leva para um apartamento maior, e aí o cliente quer fazer a segunda casa. Então, a gente foi acompanhando isso, estudando sempre, nos informando bastante, descomplicando a relação com o cliente, principalmente, isso é fundamental, criando uma relação próxima, uma relação franca. E o escritório acredita e segue acreditando ao longo desse tempo todo que a gente tem que ser plural. Eu acho que você ser um especialista é muito importante. A gente recorre a alguns especialistas ao longo dessas demandas. Então, a gente já fez restaurante, já fiz indústria, já fiz apartamento, já fiz casa, já fiz loja. A gente separa isso aqui dentro, a gente se une a profissionais que têm bastante prática em algum projeto específico, estuda muito, informa. Na época eu fiz muito stand, por exemplo, também, que eram oportunidades que as empresas nos davam. E aí estudava sobre aquele assunto. Na hora que o desafio era proposto, a gente deixava claro qual era a nossa condição naquele momento e as pessoas apostavam também. Elas viam valor nisso, né? Então a gente foi construindo e curtindo muito esses desafios. A gente teve muita oportunidade de trabalhar fora também do nosso núcleo aqui paulista, né? Até pela própria origem da Bruna, que é mineira, enfim, essas relações vão nos levando para outros lugares. E você, com
com paciência, com inteligência, vai aprendendo e construindo essa bagagem, né? E a referência de arquitetura que você me perguntou são várias, né? Primeiro, os meus amigos mais próximos. Você pega o Gattai, ele pode ser uma referência em arquitetura porque executa muita arquitetura. Você que conhece todos os arquitetos e mais um pouco, não deixa de ser uma referência. Claro que a gente admira alguns profissionais que estão aí, não só em São Paulo, não só no Brasil e também no mundo. A gente acompanha, segue, se identifica. E a partir da observação, alguns desses mentores, vou colocar assim, eu tive a oportunidade de conhecer, dividir ideias, mas eu sempre me considerei uma pessoa muito próxima. Então, eu converso com amigos, o Gattai sabe, nós temos amigos em comuns que são arquitetos ou empresários, a gente conversa de forma aberta. A minha geração, que não é a geração mais nova, né, eu acho que é uma passagem entre uma geração mais dura e mais seletiva ou menos colaborativa. A gente já cresceu num formato de mais colaboração. Eu troco muita figurinha, a gente não acha que a gente é o dono da verdade, a gente encontrou o nosso caminho, a nossa forma de fazer, com responsabilidade, com retorno, e a gente foi seguindo. Eu não sei se eu divaguei um pouco, mas é mais ou menos isso, assim, a gente não tem muita frescura, você sabe. Dos clássicos, dos grandes nomes, não precisa falar dos vivos, tem alguém que te chama mais atenção, enfim? Nessa linha, eu também não tenho problema de elogiar amigo aqui, isso eu acho que nada, mas um arquiteto que, se não o nosso arquiteto mais importante, Oscar, era um cara que na faculdade, na época dos estudos, eu não tinha tanta admiração assim. E eu precisei crescer, visitar as obras dele, visitar Brasília para entender o que era o domínio da escala, o traço dele. Ele é um exemplo que até recentemente eu tive no escritório dele que está fechado, enfim, numa oportunidade de viagem que nós tivemos, e foi uma emoção. Então, é incrível, né? Como você também vai aprendendo a entender a proposta de cada profissional, né? Então, eu sigo muito a linha da arquitetura japonesa, assim, eu adoro, gostaria de estudar mais do que eu estudo. Hoje eu me empenho em entender mais a construção metálica, que por acaso é a profissão do Gattai. A gente ainda está engatinhando nos conceitos, nas facilidades e nas respostas que esse tipo de sistema construtivo pode dar. Então eu gosto muito da arquitetura nórdica também. Você mesmo falou, você vê que nos meus projetos eu tento simplificar. Eu acho que a pandemia também trouxe uma nova inteligência para as pessoas começaram a entender o que de fato é essencial. Então, passei a estudar muito o minimalismo, não que eu acho que o minimalismo seja as coisas estéreis, como todo mundo rotula, né? Não tem nada, não é isso. Eu acho que a seleção de boas coisas e menos coisas, e de coisas fundamentais, do que você realmente precisa, né? Eu acho que as pessoas também estão mudando e buscando o que é essencial, o que de fato dá prazer, o que de fato dá conforto. Então, é o que a gente tem tentado traduzir para a nossa arquitetura, é o que a gente tem se apoiado também nas nossas relações com o mercado e com os nossos colaboradores e amigos, e eu vou me espelhando no que tem de bonito, né? E o bonito é relativo também. Tem vezes que você gosta de uma coisa e eu não gosto, e vice-versa, né? Mas eu respeito aquilo, né? Estudando bastante a história, estudando bastante o que vem acontecendo de novo e o que aconteceu. A arquitetura paulista, né, respondendo sua pergunta também, sempre fui apaixonado por ela, até por ser um pouquinho bairrista de repente, né? Mas na terra da Bruna, hoje tenho grandes amigos arquitetos, uma produção incrível que acontece por lá. Se você for na internet pesquisar o que os mineiros estão fazendo, é fantástico. Fora do eixo Rio-São Paulo, né? Os cariocas chegando em São Paulo também, que é um movimento muito interessante, os paulistas indo para lá. Tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos em Portugal e visitar obras de colegas lá que são simplesmente incríveis, né? E Portugal tem uma coisa muito parecida com o Brasil, e então se sente tão bem lá.
que é fantástico você viver a arquitetura deles e o conceito que eles estão fazendo. A gente fica horas falando disso aqui, mas assim, respondendo sem falar nomes, assim, admiro, né, muitos profissionais e falando nomes, eu gosto muito do trabalho do Márcio Kogan, do Isai, que já me recebeu, já tive a oportunidade de conversar assim, mas pessoalmente com ele, que foi uma grande aula, o Mário Biselli, tem tantos caras que até me deram aula, que hoje são amigos, que eu tenho profunda admiração. Então, para isso nós temos o Cidade 3, que é para fazer a união de vocês, a troca de ideias e trazer esses que você se inspira, como também levar você para inspirar outros e fazer assim com que todos colaborem na formação de todos nós, né? E o que é fantástico, assim, só te interrompendo, e a gente está falando de dois universos complementares, né? Então, a gente está falando da arquitetura, que é engraçado, que é um perfil, e tem a decoração também, interiores, né? Que a gente frequenta com bastante propriedade também. Então, são mundos que nem sempre se comunicam de forma direta, por incrível que pareça, assim, não só de comportamento, mas também de postura e de preocupação, né? Então, é interessante. E a gente tem grandes amigos e admira muita gente nesses dois universos, assim. Então, isso é importante dizer também. E acho que a gente tem que desmistificar um pouco, né? Tirar um pouco da vaidade, que é acho que é um assunto inerente ao arquiteto, ao decorador, ao designer de interiores. É engraçado, ainda a gente nota isso. E com o tempo, você vai ficando mais velho, as pessoas de fato admirando, vendo, te procuram para falar sobre arquitetura, te colocam como referência, algo que eu nunca esperei ou imaginei. Então a gente sempre recebe com muito carinho, a gente divide a nossa vivência, que é a nossa, não quer dizer que está certo ou errado, mas é o nosso, né, o nosso caminho, né? Então, não, mas isso. é muito positivo, viu, André? Essa história de compartilhar o conhecimento e se inspirar e a troca de ideias, ela é transformadora, né? E vocês, arquitetos, sempre tiveram a necessidade de pensar o viver das pessoas, né? Pensar as cidades, pensar a casa, pensar a vida, pensar o escritório, pensar... Vocês têm essa obrigação de estar à frente, de modo que essa troca de ideias e essas inspirações são necessárias, seja através das viagens, seja através do estudo de casos, né? Que eu acho que é impressionante ver arquiteto viajando, eles querem viajar, mas eles querem viajar para visitar prédio. Né? É muito engraçado. Minha lua de mel foi assim, eu escolhi... Né? Ai, nossa, ali tem um prédio do Foster, vamos entrar? Vambora, nossa, exatamente. Todo mundo quer entrar, né? Assim, é muito louco. Mas a gente falou rapidamente sobre Niemeyer, né? Falando um pouquinho sobre Minas Gerais, lá no Cidade 3 a gente conseguiu aproximar muito o mundo da arquitetura e o mundo do design de interiores, porque tivemos uma série de ações que aconteceram no Cidade 3 nesses 2 primeiros anos, envolvendo arquitetos, urbanistas e designers. Então, por exemplo, você falou de Minas, não posso deixar de mencionar Gustavo Pena, que fez a nossa fachada lá, que é outro mestre, que beber na fonte é uma delícia, né, para todos os profissionais, que é um professor, e que entende a arquitetura como os arquitetos de antigamente, que eram arquitetos e engenheiros junto, né? E aí a estrutura metálica entra no mundo da arquitetura como a grande solução das aspirações desses gênios, né? Então, muito arquiteto sonhou coisa fora da caixa porque tinha ou uma formação em engenharia ou tinha um engenheiro do lado absolutamente capaz de pôr de pé uma coisa impensável, né, Gattai? E aí eu entro no assunto da estrutura metálica, que na engenharia a gente já sabe
o poder dela. Mas eu sei que a Gatai também, a Prime Gatai, não atua só na parte estrutural, você também tem peças de interiores, como essa estante que eu estou vendo aí atrás de você, super bonita. Então, eu quero que você conte um pouquinho desse casamento, da arquitetura, dos sonhos e das aspirações que esses caras, dos desafios que eles te jogam na mão, né? É bem bacana todo esse assunto, porque eu fico muito feliz com esse nosso encontro de hoje, por dois amigos tão bons e tão talentosos como vocês. Eu lá atrás, em 2003, eu vim da Petrobras, né? Eu iniciei em 99 como estagiário na refinaria do Planalto e fiquei até 2003 na Petrobras. Aí quando eu saí, eu estava praticamente já aprovado como trainee na Usiminas. Então eu ia manter a minha formação técnica em grandes indústrias. E eu eu falava, pai, não, eu falo muito, eu gosto de me relacionar, eu gosto de pessoas, eu quero trabalhar com você. Meu pai sempre teve uma serralheria, uma fábrica pequena de estruturas. Em 2013 ele me admitiu, ele me aceitou. É, foi muito interessante, porque naquela época ele vinha da construção pesada, então eram postos de gasolina, eram galpões, eram indústrias. Meu pai sempre vendendo por quilo, e eu vim da indústria pesada. Mas algo já me dizia que no dia 1º de setembro de 2020 eu ia fazer um happy hour com a Sandra Leise, com o André Leite, com os meus amigos, porque esse era o meu objetivo, de me relacionar com pessoas bacanas. Não que o meu mundo não fosse, o meu mundo é sensacional, os meus amigos que me assistem, brincam bastante comigo, amigos engenheiros que trabalham comigo, que se formaram comigo, participaram do meu quadro, mas eu sempre quis entrar na arquitetura, porque eu sempre acreditei nos traços, naquilo que o André disse, na escala, e eu sempre quis, eu quis sair muito do cálculo, do projeto. Eu fiquei quase que 6, 7 anos antes da Petrobras, mais a Petrobras, projetando e calculando estruturas. Então, sempre com a norma americana, com a norma brasileira, norma de vento, norma russa, tudo quanto era norma eu tinha que ler, porque eu era obrigado a entregar o melhor para aquele conceito que era da Petrobras, e eu tinha tutores muito bons, mas eu queria participar de um outro mundo, que era aquilo que eu acreditava. Então, eu estou contando um pouco como que nasceu essa minha paixão pela arquitetura. Então, em 2004, foi o primeiro ano que eu participei da Casa Cor. De 2004 até hoje, eu nunca perdi uma edição. Eu sempre fiz questão de participar. E aí eu escutava do meu pai, escutava de outros engenheiros, não, você é louco, você é isso, você é doido, você vai fazer isso. Eu fazia desde um suporte, uma cantoneira para uma bancada, do espaço do banheiro de um espaço, até uma cama retrátil para um outro escritório, até um grande gazebo muito grande para grandes escritórios de arquitetura. Então eu fui trabalhando a cada ano com projetos diferenciados na estrutura metálica, porque eu sempre acreditei nisso que você disse, o aço faz parte da arquitetura. E como o André também disse, ele ainda é muito mal explicado, difundido no Brasil. Por mais que a gente tente explicar, eu já participei de 5, 6 feiras nos Estados Unidos, que é o Construmetal, eu trouxe bastante coisa bacana até entrar no D&D, onde eu fico, na loja, mas até 2014, 2015, eu viajei muito atrás do mundo de informações de estruturas metálicas. Foi quando a gente se conheceu, Sandra, eu e você, em 2008, 2009, há mais de 15 anos de amizade. Isso tudo fez muito sentido para mim, porque eu comecei a me relacionar com pessoas que realmente poderiam traduzir aquilo que eu queria entregar. Eu não queria dimensionar uma treliça, um posto de gasolina. Eu não queria ser mais um fabricante. Eu não queria produzir mais 70 toneladas de ferro laminado. Não. Eu queria executar a escada do André e da Bruna, uma escada helicoidal, onde eu preciso juntar 6, 7 profissionais para fazer uma discussão técnica, voltar para o escritório, eu derrubar algumas informações, depois eu levo essa informação para a fábrica para ver aquilo acontecendo. Ver uma outra peça, um desenho do André e da Bruna, de um banco completamente diferente, para um espaço gourmet. Então, assim, isso tudo sempre me fez acreditar que o engenheiro civil ele tem uma capacidade muito grande em estruturas metálicas e ele pode somar demais com os escritórios.
E aí eu peguei um nicho, né? Trabalhei, que é o meu lado humano, é o lado da minha família, dos meus filhos. Quem me conhece, vocês que são meus amigos sabem, eu sou apaixonado pelo ser humano, então assim, eu misturo muito o lado profissional com o lado pessoal com relação ao respeito àquilo onde eu deva melhorar e aonde eu sei que eu estou me esforçando e a pessoa está feliz comigo. E esse casamento chegou no ano, chega agora em 2020, nesse processo, como o André disse, aos 40 anos a gente vai se lapidando e evoluindo, e a cada mês, a cada dia, a cada ano que passa, eu fico mais feliz porque eu sei que eu posso somar a cada momento. Então, assim, meu desafio, o que eu mais amo fazer em estruturas metálicas, primeiro que são peças como essas, que o André e a Bruna sempre apresentam soluções muito criativas no aço, porque são poucos os profissionais, entre outros amigos que assistem a gente, gostam da gente, amigos nossos em comum, que gostam do ferro. Uma estrutura metálica retrátil, eu acho que até comentei com você numa outra oportunidade, né, Sandrinha, que eu vi um caso no Pinterest de um cliente meu que me apresentou uma solução extra slim, não era slim, era extra slim. A estrutura só faltava tudo. Exato. Como que pode? Mas eu falei, eu vou tentar fazer isso acontecer. E aí eu fui projetando, fui trabalhando junto com o escritório, com as pessoas que projetam junto comigo. Não cheguei naquela mesma solução, porque ainda falta ainda para a gente uma solução de custo. Na verdade, não é o perfil, é o custo mesmo. O aço ainda ele sofre aumentos, a mão de obra especializada ela tem um custo diferenciado, porque hoje você contratar um serralheiro ou um fabricante são mundos completamente diferentes. O fabricante ele te entrega uma situação de um preço por quilo diferenciado, mas em determinado momento ele te esquece, porque ele está preocupado com 100 toneladas da indústria. O serralheiro ele te abandona, porque ele não tem estrutura para ir a todo momento, por mais que ele receba, ele ainda por falta de oportunidades, enfim, eu não. Então, eu estudo, eu corro atrás, eu me diversifico, porém o custo, ele volta a impactar. Então, quando somam-se peças da automação, peças da motorização, peças de um vidro habitat, um ST-120, quando você começa a somar particularidades ao aço, infelizmente, ele se torna... Eu estou dizendo de um produto específico, tá? De uma cobertura retrátil. Isso não se aplica aos outros produtos. Então, isso não se aplica a uma escada, isso não se aplica a um mezanino. Cada caso é um caso, mas no caso de uma estrutura retrátil, eu, infelizmente, não consegui entregar para esse cliente, que é um cliente sensacional, aquilo que ele realmente desejava pelo custo, mas hoje a satisfação dele com aquilo que eu estou entregando é muito gratificante, porque foi bem diferente daquilo que havia sido inicialmente projetado até mesmo por nós. Então, a gente recebe uma informação do escritório, um sonho, nós materializamos, e com aquela vontade, onde o que o André comentou, aquela provocação fez com que a gente pensasse mais e mais para que pudéssemos reduzir o aço, mantendo um vidro admissível e uma automação admissível com relação a custos. Então, eu fico muito feliz, porque eu comecei pelo fim, que o meu objetivo na minha história, quando eu entrei em 2003, era poder ter um momento igual a esse. Estar com um amigo meu, o André, que é uma pessoa que me ensina bastante nos trabalhos, na amizade, nos relacionamentos. E você, né, Sandra, que eu tenho um relacionamento, me deu oportunidades na mostra, que eu participo já desde o início. Então, assim, é muito satisfatório para mim, como engenheiro civil, mostrar para os meus colegas de formação que existe um mercado sensacional para eles, mas que eles precisam unir as duas pontas, o profissionalismo e o lado humano. O engenheiro, às vezes, ele se perde um pouco, porque é aquilo que o André comentou, da vaidade. O arquiteto, enfim, eu vejo ele como um artista de traços e escalas, uma pessoa muito amiga da família, e você precisa entender entrar nesse mundo. Às vezes os colegas... Eu diria que, assim, o arquiteto é o grande agente, eu acredito tanto... É o grande agente transformador. A minha participação nesse setor, ela só
existe por conta do arquiteto. Desde o começo, a gente criou uma revista especializada em arquitetura, com foco em arquitetura e design de interiores, que eu também acredito que essas duas coisas caminham juntas, para o bem do cliente. Né? Perfeito. É que, na verdade, o arquiteto é o maior louco de todos do processo. Então ele... essa loucura... E só para dar uma pincelada, e namorando hoje com uma arquiteta, eu entendo muito bem as esposas dos meus amigos arquitetas. Então, eu tendo uma namorada arquiteta, eu vejo que mundo sensacional e quantas oportunidades essa profissão não traz para a construção civil, para a cadeia. Mas sabe o que é importante, Sandra? Que vocês são os agentes em todos os sentidos, André. Vocês são os agentes provocadores de uma melhoria de toda a cadeia de fornecedores, né? Imagina quanto vocês já não provocaram a indústria de revestimento, a indústria de mobiliário, a indústria de iluminação, com as loucuras que vocês desejam. É verdade. Né? Que bem ou mal, o nosso setor industrial, ele vem de indústrias familiares e tal, e que muitas vezes não tinham a capacidade técnica de empresas internacionais. E são muitos arquitetos que desenham projetos incríveis e que os fornecedores vão lá e são obrigados a fazer. Claro. E vocês é importante... também são os criadores da beleza, da arte, da artesania, que é, no caso, o que uma serralheria especial como a do Gattai faz. Então, essa artesania, isso não tem preço, isso tem que ser muito valorizado. Claro. E quem dá esse valor na cadeia é o arquiteto, que traz os negócios, que gera dinheiro para toda essa cadeia. Era isso que eu queria falar. Então, e é importante, assim, um bom projeto de arquitetura, ele nasce junto com um projeto estrutural, né, com a concepção estrutural, assim, na nossa visão, tá? A gente não faz arquitetura e depois vai pensar como aqui no escritório, tá? A gente já pensa a nossa proposta arquitetônica em conjunto com a proposta estrutural. Então, quando a gente está lançando um desafio, a gente pode ser o agente centralizador, eu acho que dos satélites todos que envolvem a arquitetura, concordo em grau, gênero e número com você. E aqui a gente tem um raciocínio estrutural junto com o raciocínio da arquitetura, da plástica, né? Então, essas relações diretas e sem frescura, né, engrandecem e valorizam o resultado. E isso tudo cria-se uma cadeia fantástica, e não só na escala do edifício, mas também na escala do objeto. Então, às vezes, quando você tem uma demanda menor, ou você quer desenhar uma prateleira em aço e você quer vencer um vão X, e com uma simples dobra naquela chapa, você ganha a resistência que você precisa. Isso, às vezes, a gente aprende com o engenheiro ali, ele vai dar essa dica. E o que é legal são as equipes que você selecionou para estar com você, acompanharem do seu propósito, acompanharem da sua proposta, né? E quando isso acontece, a cadeia fica completa, assim, eu acho que é muito legal, e os projetos ficam bons. E mais importante de tudo isso é quando um cliente que te contrata, e a gente, felizmente, ao longo desse tempo todo, colecionou mais clientes assim do que diferentes, é quando ele entende que ele é parte importantíssima do processo, que ele não está apenas encomendando, ele, além de estar encomendando, ele está vivenciando e evoluindo junto com isso, né? É o cliente parceiro que a gente diz. Então, esse cara, geralmente, esse cliente, dependente da escala, ele está preparado para entender as dificuldades, para compreender os desafios, entender os contratempos também, porque acontecem, né? E ele consegue agregar de uma forma muito mais produtiva. Ele não quer chegar na casa dele, ele quer participar do processo de construção da casa dele, do escritório dele, do apartamento dele. Então, ele não atrapalha, pelo contrário, ele ajuda, economiza um tempo violento. E claro que tem cliente que chega e quer tudo pronto e agora, também não quer dizer que está errado, né? André, para a gente encerrar, que esse papo delicioso já ultrapassou e muito nosso tempo previsto, para encerrar, eu queria que você nos contasse qual é o cliente que você está esperando
o próximo cliente? Qual é o projeto que você ainda não fez que você gostaria de fazer? E o Gattai, em seguida, pode também fazer o seu encerramento. Eu nunca fiz museu. Eu acho que museu deve ser um projeto... Vem cá. Eu acho que museu deve ser um projeto interessantíssimo de fazer, difícil pra caramba. E o próximo projeto sempre é o projeto mais legal, né? Porque é um desafio novo, enfim. Então, eu acho que o museu, acho que eu ficaria satisfeito de fazer. Oi, Bruninha! O Gattai, Tá bom, Sandra? deixa eu tirar do fone aqui para ela poder escutar. Ei, Gattai. Tudo bem, Bruna? Tudo, e você? Graças a Deus, bem também. Ô, Bruna, que bom Tá bom, te ver. Sandra? Saudades, né? É verdade. Eu perguntei para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, qual era o projeto que vocês gostariam de fazer que ainda não fizeram. Porque quem sabe o teu futuro cliente está assistindo agora a nossa gravação, né? Vai ficar no ar, no YouTube. Aliás, quem estiver assistindo, por favor, clica lá, se inscreve no canal, dá joinha, que eu vejo todo mundo falar isso, eu ainda não tinha falado em nenhum vídeo. Agora eu falei. Ô, Bruna, o André quer fazer um museu, e você? Eu? Nossa, agora você me pegou, né? Um projeto que a gente ainda não tenha feito. Ou que você queira fazer, não que não tenha feito, mas isso você pode fazer. É que o André é mais de arquitetura, eu sou mais de interiores, sabe? Ué, fala o interior que você gostaria de fazer. Mas aí a gente está sempre fazendo, são casas, né? Eu gosto muito de fazer casas, apartamentos. Mas acho que não tem uma coisa assim que eu falar, nossa, eu nunca fiz e tenho vontade de fazer. Cenografia vocês já fizeram para cinema, teatro, alguma coisa assim? Não. Só stand, né, de feira, assim. É. Mas, que é interessantíssimo, viu? Tem muita arquitetura envolvida, arquitetura na essência mesmo, estrutura. Arquitetura efêmera, né? Exatamente. Agora, Bruna, eu acho que cenografia de novela é Eu ia falar incrível. isso, né? Que é interessante, né? A vida como ela é, a realidade, né? Mas você Então, sabe, Sandra, gente. só Oi? alongando, já deixa eu terminar, já várias produtoras já entraram em contatos conosco para pedir locação em casas que nós fizemos. Olha que coisa interessante. É um barato isso, né? A gente, obviamente, passa o contato do proprietário, enfim, mas é uma coisa interessante mesmo, né? A vida imita a arte ou a arte imita a vida, eu não sei. E sinal de que os cenários de vocês são desejados, né? Gattai. Principalmente acolhedores. Principalmente acolhedores. Sim, isso é o que é importante, né? Você falou algo durante a tua fala que me chamou muita atenção, que é o essencial. Estamos mais do que nunca valorizando o essencial em todas as relações, né? É isso aí. Sensacional. Obrigado, né? Vamos deixar o Gattai falar agora. Olha, o meu sonho, a minha vontade é continuar levando conforto, resistência, mas, além de tudo, todo esse lado humano que o aço pode entregar nos projetos. O André estava explicando da participação dele nos projetos. Eu tenho uma experiência incrível com ele e com a Bruna, em uma das reuniões que a gente fez uma discussão de uma escada. Assim, foi uma experiência mesmo, porque é muito raro você ver a participação do escritório, da forma como eles atuam. Aquilo me deixou muito motivado naquela ocasião. Os escritórios participam, muitos outros participam, mas esse é o meu sonho, continuar participando de projetos onde os escritórios, os arquitetos, como a Bruna e o André, se envolvem tanto no estudo e no entendimento do dimensionamento do aço. E com isso eu consigo cada vez mais projetar e calcular peças confortáveis e estruturas mais esbeltas. Esse é o meu desejo, é continuar projetando o que o aço ainda, Zayberth Zanettini, que é um dos meus inspiradores na arquitetura, faz, consegue, as filhas continuam fazendo, e eu fico muito feliz quando eu posso participar e eu vejo essa interação entre os escritórios. Esse é o meu sonho, continuar nesse projeto.
Então, Claro. gente, muito obrigada mais uma vez. Um carinho enorme ter sempre vocês do nosso lado. É muito bom, admiro muito vocês como pessoas. Gattai, você é o maior coração de aço mole, coração mole que eu conheço. E, enfim, meu trabalho é divulgar vocês todos. Então, assim, tenho o maior orgulho de ter essa história ao lado de todos vocês. Muito obrigada. Obrigado pelo convite e estar junto com vocês sempre é um prazer e ser prestigiado por todas as ações que você sempre faz. Para a gente também é um motivo de grande satisfação, prazer e orgulho também, por que não, né? Obrigado, Eu Gattai. fiquei muito feliz de estar com vocês três. Como eu disse, comecei lá atrás e hoje esse encontro aconteceu. É muito bom. Obrigado também pelo convite.